Olá, bom dia. São 11 horas e 40 minutos e estamos ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Eu sou o Márcio Croin e este é o programa Dinheiro na Semana, o seu ponto de partida semanal na economia. O nosso convidado de hoje é o Ronaldo Martins, sócio fundador do escritório Ronaldo Martins e Advogados. O tema da nossa conversa são as reformas trabalhista e da Previdência. De que maneira elas contribuem para o aumento da produtividade da força de trabalho e para o aumento da competitividade das empresas? O nosso convidado está à sua disposição no programa de hoje, por isso pergunte, participe, escreva aqui na área de comentários do Facebook sua dúvida que o Ronaldo responde para você no segundo bloco. Antes de entender um pouco mais sobre as consequências das reformas, vamos ver no nosso telão o que vai movimentar a economia nesta semana. Eu começo com um giro de informações quentes do dia. O Ibovespa bateu seu recorde nominal na última sexta-feira ao encerrar o pregão aos 75.756 pontos. Já são 8 semanas consecutivas de ganho e uma valorização acumulada de 25,8% do Ibovespa no ano. Hoje, o principal índice da B3 está em alta de 0,71%, batendo um novo recorde, portanto, aos 76.296 pontos. Nosso próximo item é o câmbio. O dólar se sustentou próximo a 3,10 na semana passada e há 15 minutos atrás a moeda americana estava sendo negociada a R$ 3,12, uma alta de 0,23%. Para fechar o giro de informações quentes deste final de manhã, vamos ver o que está em destaque no www.istoedinheiro.com.br. A manchete do site da Dinheiro é a nomeação da Raquel Dodge como procuradora-geral. Harmonia entre poderes é requisito para a estabilidade da nação, diz a Raquel. Aqui, próximo a mim, o programa Moeda Forte, que está disponível para você no YouTube e no site da Dinheiro, com o presidente da Mastercard falando sobre a empresa o Brasil sendo o segundo maior negócio da empresa no mundo. E próximo a mim, o Zé Mineiro, o fundador da JBS, que voltou ao poder e ele estava já no dia a dia da empresa. Você vai saber tudo clicando nessa notícia. E além desse conteúdo digital, você viu a capa da Dinheiro dessa semana? As novas caras do capitalismo brasileiro. No momento de mudança na política, a economia também passa por uma transformação, com uma geração de empreendedores e executivos que visam o lucro, mas querem também transformar o mundo. A revista que está nas bancas mostra quem são e o que fazem esses empresários e como essa tendência pode ajudar o seu negócio. Eu volto para o telão para destacar a agenda da semana e o que pode mexer com o seu bolso, seus negócios e seu dinheiro. Hoje, o principal assunto, o principal dado é do Brasil e é a prévia do IGPM, o índice de inflação conhecido por reajustar os aluguéis. Todas as análises mostram que o cenário benigno para a inflação vai continuar e, com isso, o avanço da inflação deve ser de 0,42%. Já nesta terça-feira, a principal informação virá da Alemanha, o país que vai ter eleições nesse próximo domingo, com a chanceler Angela Merkel como favoritíssima a continuar comandando a Alemanha, conhecerá o índice de confiança dos investidores institucionais. A expectativa é de uma pontuação de 12,5 pontos, um avanço sobre a última medição que apontou 10 pontos. Nessa pesquisa feita com 350 investidores, chegou a superar os 20 pontos no início do ano e veio caindo. Agora ele volta a subir um pouco. Lembrando que números acima de zero demonstram confiança na economia alemã. E para fechar a semana, o destaque é a decisão sobre a taxa de juros dos Estados Unidos. A expectativa é que o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, mantenha o juro em 1,25% ao ano. O nosso aqui no Brasil, você lembra, está em 8,25%. Eu passo para a próxima tela e levo você até a Argentina, que informa o PIB do segundo trimestre do país. A expansão esperada é de 2,7%, bastante forte, demonstrando a recuperação argentina. Lá, porém, a taxa básica de juros está acima de 20% ao ano e a inflação está em 2 dígitos ainda. No Brasil, a situação é inversa. Juros e inflação convergiram para a casa de um dígito, mas o PIB ainda não conseguiu deslanchar. Por fim, para encerrar a semana, a expectativa é para a divulgação da criação de vagas de trabalho no Brasil. Apesar dos fatores sazonais, o mercado de trabalho está se recuperando e há um consenso sobre o dado que será divulgado. As previsões variam de 30 mil vagas novas a 75 mil vagas novas. Tomara que seja o teto para que o desemprego, as pessoas que estão desempregadas, encontrem ânimo para conseguir um trabalho ainda neste ano. E no Congresso, sem data definida, segue a batalha pela aprovação da reforma política para que as novas regras estejam válidas já na próxima eleição. E outro ponto importante é a votação do pacote fiscal do governo. Chegamos ao destaque do programa de hoje.
as reformas trabalhista e da Previdência, o aumento da produtividade da força de trabalho e da competitividade para as empresas. Ronaldo, eu começo com a reforma trabalhista que foi aprovada em julho. O que ela já trouxe de mudanças na relação emprego e trabalho? Seja bem-vindo. Obrigado, Márcio. Olha, pode não ter sido a melhor, mas ela trouxe mudanças significativas. E uma delas diz respeito à forma de gestão que as empresas têm que passar a analisar da sua força de trabalho. Porque o item remuneração teve uma mudança substancial. Qual é essa mudança? Como que a gente pode entender essa mudança de remuneração? Eu vou dar um pequeno exemplo. Com a mudança, nós temos empresas que já estão estudando do ponto de vista estratégico, fazer uma equação onde 70% é uma remuneração direta e 30% é uma remuneração indireta, constituída por prêmios, bônus, assistência médica, refeições. Então é um pacote de benefícios que antes as empresas não podiam utilizar como um mecanismo até de retenção, porque ela tinha uma taxação muito elevada, porque isso transitava pela folha de pagamento e isso tinha um custo muito grande, girava em torno de 28% a 32%. Como isso está fora, a reforma veio eliminar isso como remuneração direta, as empresas podem ter esse benefício ajustado à contratação e à manutenção dessa força de trabalho. Isso significa que o trabalhador vai ter uma redução no seu salário fixo, mas um aumento nos benefícios que ele ganha? Como que é esse equilíbrio para a gente Exatamente entender? Isso, então. A lei estabelece quais são essas, vamos dizer assim, quais são esses benefícios. Né? Então tem uma taxação expressa nessa nova reforma. E as empresas estão reformulando os seus planos de remuneração para justamente encontrar esse equilíbrio entre a remuneração direta e a remuneração via benefícios. Então, e para nossa surpresa, já existem empresas que estão concedendo vales presentes. Tá. Então você vai ter uma entrada para um teatro, você vai poder frequentar um restaurante de um determinado nível, você vai ter óculos, você vai ter parte médica. Tudo isso vai se somar para a retenção e remuneração global do trabalhador, mas não mais como um salário direto. E aí para a empresa, esses 30%, vamos dizer, de benefício que ela coloca, ela não vai mais para a folha de pagamento, ela deixa de recolher tributos sobre isso. Isso está representando algo em torno entre 8% a 12% de redução do custo da folha em termos dos impostos incidentes nessa parte que transitava pela folha de pagamento. Se a gente for pensar que ela tem uma redução de 12%, a empresa ela pode investir isso tanto no negócio dela, como em contratação de mais pessoas. Mais pessoas, reformulando todo o seu business, não é? Porque ela vai poder ter preços mais competitivos, pode aumentar o seu market share. Então é uma equação que tende a ser benéfica, não só para a empresa, como para o trabalhador, como para o próprio mercado, né? Eu queria entender, Ronaldo, assim, a produtividade significa que o trabalhador vai trabalhar mais? Quer dizer, para conseguir esses benefícios ele tem que trabalhar mais? Porque o aumento da produtividade significa que ele tem que fazer mais, né, no mesmo espaço de tempo que ele ocupava, né? Como que a gente tem que entender isso? É interessante. Essa nova política, né, ela vai atender alguns anseios desses novos trabalhadores que as transformações da economia estão exigindo. Então, evidentemente que esse trabalhador será muito melhor reconhecido no seu trabalho, não pela produtividade em si, mas pela contribuição técnica que ele vai estar dando para as empresas. E é óbvio que quanto mais tempo ele permanecer numa empresa, maior produtividade, maior ganho, maior efetividade ele dá para o seu trabalho. Né? Então isso é benéfico e isso é que ajuda a aumentar e transformar a eficiência das empresas em termos de redução de custo e melhoria do seu próprio produto, da sua própria performance no mercado empresarial, né? Se for em performance, recentemente, esse final de semana saiu a informação de que a Riachuelo, né, marca da Guararapes, está sendo processada em 37 milhões de reais por conta da terceirização da mão de obra e alguns funcionários foram até as ruas defender a empresa justamente porque querem manter seus empregos. Como que essa nova reforma trabalhista envolve essa parte da terceirização que afeta demais quem trabalha, por exemplo, com o setor têxtil? Olha, é importante que a reforma ela veio deixar muito claro 3 segmentos da força de trabalho da nossa economia. A cessão de mão de obras, que é um segmento específico de empresas especializadas em fazer cessão de mão de obra. A terceirização, que pode ser tanto da atividade meio quanto a atividade fim, e a parte da própria reforma. Então nós não podemos confundir
nenhum desses 3 níveis. Mas a terceirização, ela veio não para retirar emprego ou trabalho, muito pelo contrário, ela veio buscar, ela está tentando atingir mais eficiência, porque você pode terceirizar para empresas especializadas parte da sua atividade, seja ela de meio, seja ela de fim. E você obtém escala e obtém produtividade vindo dessas empresas que são especialistas nisso. Esse exemplo que você comentou é muito bom, porque no Norte, no Nordeste em si, esse segmento do vestuário, esse segmento da confecção, ele é muito pulverizado entre pequenas empresas, que têm uma capacidade de produção e de eficiência muito maior se você deixar tudo isso concentrado numa grande empresa. Certamente. Então, vamos dizer, essa terceirização, ela consegue agora reabrir o mercado da criação, da eficiência, porque esses pequenos empresários, eles têm capacidade para isso. E antes não podiam trabalhar dessa forma por força dessa legislação. Agora o mercado é totalmente aberto. E essa abertura é que vai trazer mais eficiência, mais produtividade para as grandes empresas. E a competitividade, que é o que elas mais precisam para ir para fora, ou mesmo no mercado interno, você ter preços mais acessíveis. Mais preços acessíveis, porque você vai trabalhar com um custo menor. O teu custo, muitas vezes, você trabalha, vamos dar um pequeno exemplo, você tem uma empresa grande que está submetida a um sindicato, que tem lá suas cláusulas econômicas, que às vezes são muito maiores que um sindicato da pequena e média empresa, que trabalha muito mais próximo da realidade. Então o custo dessa mão de obra é muito mais barato do que o custo de uma mão de obra de um setor que está num sindicato forte, um sindicato que tem cláusulas econômicas diferentes daquele outro setor. Então tudo isso vai ajudar a reduzir os custos dessa produção. Reduzindo os custos da produção, você tem uma competitividade maior em termos de market share e preço, né, para o consumidor. Né? Sem dúvida. A gente já volta já. Vamos saber agora o que o Luiz Arthur Nogueira preparou no quadro Descomplicando a Economia de hoje. Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira e este é o Descomplicando a Economia, direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Nesta semana vamos falar sobre o recorde da Bolsa de Valores. Há alguma explicação econômica? A resposta é sim. Por quê? O mercado financeiro sempre antecipa os movimentos econômicos, no caso, a retomada do PIB. Neste ano devemos crescer um pouco mais do que 0,5% e no ano que vem entre 2% e 3%. É justamente esta aceleração econômica que ajuda a explicar o recorde da Bolsa de Valores. Há algum ingrediente político? A resposta é sim. O mercado financeiro avalia que o presidente Michel Temer vai conseguir barrar na Câmara dos Deputados o segundo processo contra ele, aberto pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Com isso, na avaliação dos investidores, há uma pequena chance de, ao menos, o governo conseguir aprovar alguma reforma da Previdência. Será que o recorde da Bolsa tem também como pano de fundo as eleições de 2018? A resposta também é sim. O mercado financeiro vibra com o enfraquecimento econômico do ex-presidente Lula. Por quê? Porque o mercado rechaça a agenda econômica da esquerda. Esse enfraquecimento de Lula decorre principalmente das últimas denúncias feitas pelo ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci. E por fim, a pergunta, será que ainda dá tempo de entrar na Bolsa? Bom, aqui a resposta é depende. A melhor oportunidade, claro, já passou. Por quê? Porque o correto é você comprar na baixa. No entanto, é possível garimpar ação por ação e ainda encontrar alguma boa oportunidade. Mas a recomendação neste momento de euforia do mercado financeiro é de cautela para o pequeno investidor. É isso, pessoal. Um grande abraço a todos e até o programa da semana que vem. De volta com o Ronaldo Martins, sócio fundador do Ronaldo Martins e Advogados, e o tema da nossa conversa é produtividade, reformas, competitividade das empresas. Ronaldo, na quinta-feira passada, o ministro Henrique Meirelles foi no evento As Melhores da Dinheiro e fez um comentário muito interessante. Ele falou que conversou com uma multinacional, que essa multinacional nos Estados Unidos tinha 2 advogados para tratar de mais ou menos 10 causas trabalhistas, e no Brasil essa mesma empresa tinha um exército de mais de 100 advogados para tratar milhares de causas trabalhistas. A tendência é que com essa reforma trabalhista esse custo judicial também diminua para as empresas? Como que a gente pode entender um pouco essa informação do ministro? Olha, é uma informação interessante e para nós uma das mudanças mais significativas da reforma trabalhista. Porque agora as demandas, elas têm um conteúdo
não vou dizer punitivo no mau sentido, mas no bom sentido, porque qualquer demanda hoje pode provocar uma condenação em verba honorária para o reclamante, o que não existia antes, e pode provocar um dano moral adicional, tanto para o reclamante quanto para o advogado. Então as demandas que eram ajustadas não podem mais ser ajuizadas sem um mínimo de critério, porque o advogado passa a responder agora por dano moral, junto com o reclamante, além do custo da sucumbência, que antes não existia. Isso vai ser um freio enorme nessas demandas absurdas, nessas demandas que visavam apenas alimentar essa máquina protecionista que existia na Justiça do Trabalho. Quer dizer, esse menor custo também tem que se entender, tem que ser devolvido para a sociedade com mais contratação, com melhores condições do trabalhador, com remunerações melhores, tudo isso. Isso, a empresa deixa de ter esse custo, né, e utilizando essa reserva para outros investimentos na sua força de trabalho, né. Com todas essas mudanças que a economia vem trazendo, o novo mundo digital, essa disrupção que está havendo, as empresas têm que passar a investir mais na sua força de trabalho. E nós não estamos falando em treinamento, nós estamos falando em educação. Porque como vai mudar o mercado industrial, o mercado empresarial, o mercado de consumo, as empresas precisam ter na sua força de trabalho uma outra visão, que vai exigir das empresas um outro plano de investimento, de gestão de pessoas. Então, esse deslocamento desses cursos pode facilitar com que as empresas tenham uma política diferenciada de educação dos seus trabalhadores. Você falou em gestão, você falou em educação, e acho que uma outra reforma que a gente pode refletir sobre isso é a reforma da Previdência, né? Que o governo espera que seja aprovada ainda esse ano. Eu queria que você comentasse como que ela se casa junto com a reforma trabalhista para o Brasil e para a produtividade, para a competitividade melhorarem aqui. Não que ela seja completa como deveria ser, mas a gente tem que levar em conta que hoje, com a evolução da medicina, com toda a vida útil de um trabalhador, vai ser muito mais longa. Então, como você ajusta esse prazo mais longo de uma força de trabalho a um setor econômico, ao setor empresarial? Então, hoje, dentro daquela política de benefícios que eu comentei, as empresas passam a pensar no trabalhador e na sua aposentadoria, o que não era uma política corporativa, não era uma política dos empresários. Isso vinha por lei, porque todo mundo gostaria de trabalhar e se aposentar um determinado tempo. Agora não, as empresas têm que começar a trabalhar esse ponto específico da força de trabalho. Como é a longevidade desse trabalhador e quanto tempo ele vai ser útil e como garantir a sua aposentadoria. Então, essa linha está muito dentro do que essa reforma da Previdência vem tratando, ou seja, a longevidade dessa mão de obra. Ela tem que ser cuidada e exige um novo tipo de tratamento. Agora, é claro que precisa ter uma lei macro que dê um horizonte de como esse período de trabalho vai acontecer. E por que a sociedade está com uma resistência tão grande a aceitar essa reforma previdenciária? Por que você analisa que há uma dificuldade de compreensão nessa extensão do período de trabalho? Eu acho que é exatamente isso, é falta de um processo de comunicação, um processo que demonstre que o trabalhador não será prejudicado. E nós não podemos imaginar mais hoje um trabalhador se aposentando aos 50 anos de idade, 55 anos de idade. Hoje, a vida média do brasileiro está em 82 anos. Então, 74, se não me engano, pelo IBGE, que é a média, né? Então, que é a média. Dizer, 80 anos naturalmente a gente naturalmente. Vai... Então você não pode ficar com um gap tão grande de pessoas que passam a depender do sistema público para ter uma remuneração. Ele tem que voltar ao mercado, ele tem que atuar no mercado, ele tem que produzir no mercado para poder gerar uma renda e aí sim ter uma conjugação do que a Previdência como instituto global, público, e o paralelo, que é isso que eu estou comentando, que são as novas políticas que as empresas vão passar a adotar para a garantia dessa aposentadoria dos trabalhadores. Você está otimista que essa reforma consiga passar esse ano ainda? Como que você analisa esse período de turbulência política, mais necessidade de apressar essas reformas? Eu temo por não passar, não pelo fato político em si, mas pela perda do momento oportuno que isso tem que ser feito. Né? Nós não podemos esperar muito, porque nós já perdemos alguns passos lá atrás no processo, no processo demográfico, já perdemos algumas coisas que você não recupera mais. E deixar isso por um período mais para frente, o prejuízo é enorme para as empresas e para o próprio trabalhador. Não é? Agora, falta esse processo de comunicação, porque os próprios sindicatos não são os instrumentos hoje
que comunicam isso. Então, precisa ter uma atuação forte dos órgãos da imprensa, programas como o seu, órgãos que saibam divulgar realmente os benefícios que estão por trás disso. É de médio e longo prazo. E nós não podemos deixar esse bonde passar. Sem dúvida nenhuma. E, Ronaldo, eu tenho que aproveitar que você está aqui para falar também sobre a reforma tributária, que é algo que você gosta muito, entende muito e trabalha com isso. Qual a relevância dela, qual a importância dela nessa sequência de reformas que a gente está analisando no Brasil? Olha, esse é um ponto importante, porque se discute muito a redução dos impostos. E nós entendemos que a reforma tributária não deve ter isso como ponto fundamental. Porque para nós a reforma tributária é aquela que faz com que determinados serviços, determinados produtos cheguem ao consumidor com o custo tributário adequado. Então não adianta reduzir tributos se você, como consumidor, não vai ver o benefício disso. Então você tem cadeias que deveriam ser analisadas individualmente, para que você não ponha numa mesma reta ou numa mesma régua algo que é diferenciado. Então o setor que fornece alimentos de consumo popular, ele não pode ter a taxação de uma grande indústria que vende produtos de cosméticos, por exemplo. Então você tem que ter um equilíbrio. E o que eu acho que nós estamos faltando nessa reforma tributária, não quer dizer que ela não será boa, porque sempre um começo, uma mudança é importante, mas ela deveria, para ser completa, sempre levar em conta qual é a carga tributária, não para as empresas, mas a carga tributária para o consumidor. E ela estar adequada àquilo que o consumidor precisa. É claro, se precisa de um produto de higiene, ele tem que ter um tratamento. Se ele precisa de um produto para alimentação, tem que ter outro tratamento. Se ele quer um produto que é considerado, vamos dizer, assim, não relevante, ele tem que pagar uma taxação maior. Ele quer uma televisão de altíssima renda, aí sim paga tudo proporcional. Então, mas as mudanças já vão ser significativas, porque se pensa na redução, mas se pensa no custo que as empresas têm para administrar o pagamento de tributos. E pela proposta ser aprovada, isso vai diminuir significativamente. Nós vamos ter pagamento de tributos online. Isso vai eliminar a constituição de passivos tributários, vai eliminar a força de trabalho, os custos administrativos que as empresas têm hoje para gerir todos esses pagamentos de tributos. Ou seja, menos processos, né? Acho menos que processos. Isso é importante, né? Se a gente for fazer um resumo do que a gente conversou aqui, a gente falou que reformas, mais competitividade e mais produtividade significam aumento de renda e aumento de emprego. É isso que todo mundo quer. É isso que todo trabalhador quer isso, né? E é óbvio que tudo isso é ajustado a essa nova força de trabalho, ao novo consumidor que está surgindo com essa disrupção digital que está havendo no mundo e que está vindo. E está trazendo melhorias e está trazendo modificações substanciais para o mundo empresarial. Que isso traga inovação, tecnologia e qualidade para o Brasil. E qualidade de vida, que é o que todas as pessoas procuram, tanto pessoalmente como no dia a dia do seu trabalho, né? Muito bem. Ronaldo, obrigado pela sua participação e muito obrigado a você pela companhia nesse Dinheiro na Semana de 18 de setembro de 2017. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e receba todos os alertas com as novidades diárias da TV Dinheiro. Nos vemos na próxima segunda, no mesmo horário, às 11h30 da manhã. Boa semana, bons negócios. Tchau.